Bom dia, irmãos. Bom dia. Bem, espero que estejam todos muito bem. Hoje nós, dentre todas as aulas, temos uma aula extremamente importante, como todas as aulas, né, da nossa escola bíblica dominical, que damos sequência, né, à série de estudos que estamos fazendo sobre o Sermão do Monte. Tá? Sermão esse muito importante para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa convivência como cristãos, como servos de Deus, que foram os ensinamentos assim passados direto do nosso Senhor Jesus, né, para os seus discípulos. Tá? Então, eu gostaria de iniciar com uma oração. Por favor, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por este momento. Senhor Deus, obrigado, Pai. Que o Senhor é tão maravilhoso, meu Pai querido, que nos deu vida em abundância através do seu Filho amado Jesus. Quando estávamos, meu Pai querido, à beira do precipício, o Senhor nos salvou, nos libertou, meu Pai querido, nos deu, Pai querido, a oportunidade de participarmos do seu reino, meu Pai, de participarmos com o Senhor, meu Pai. O Senhor, Pai, a partir do momento que o homem pecou, já iniciou o processo de restauração do nosso relacionamento contigo, meu Pai. O Senhor deu o primeiro passo, como eu já havia falado antes, em oração. E somos gratos, Senhor amado, porque até aqui o Senhor nos trouxe, meu Pai, para que possamos aprender e compreender um pouco mais, um pouco melhor sobre a sua palavra, para que guardemos em nossos corações e, acima de tudo, meu Pai, possamos, Pai, como instrumento do Senhor, aplicar, meu Pai querido, aquilo que o Senhor nos ensina. Agradecemos por tudo, Pai, te pedimos que estejamos guiando em cada detalhe dessa aula, meu Pai, e realmente possamos absorver de forma integral, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nos passar. Em nome santo de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos estudar sobre um versículo, uma parte do Sermão do Monte bem conhecida. Diga-se de passagem, né? O Sermão do Monte é bem conhecido, né? Já temos N publicações sobre ele. Até outras religiões, né, costumam se enveredar pelo caminho do Sermão do Monte, costumam replicar, né, as palavras do Senhor Jesus em determinadas publicações, ou seja, é bem conhecido. Agora, esse trecho aqui, diga-se de passagem, é um trecho, ao meu ver, o mais conhecido de todos, tá? O mais popular de todos, tá? Que é Mateus 5, versículo 13 a versículo 16. Então, abram suas Bíblias, Mateus 5, versículo 13 a 16. Pode ler? Você quer ler, Gilmar? Sim. Você gosta de ler, né, Vou ler Gilmar? até o 16. Tá bom, pode ler, então. Gilmar vai nos elucidar com sua leitura. Manda aí. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz em vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Obrigado, Gilmar. Então, aqui nós temos, né, duas metáforas bem conhecidas que Jesus utilizou para expressar a nossa situação, a nossa característica, que ponto nós estamos e nos encontramos nesse meio, nesse ambiente tão vasto e tão glorioso que é o reino de Deus.
A gente vê que Jesus começou nos ensinamentos do Sermão do Monte, até fazendo até uma retrospectiva daquilo que a professora Cleide deu na primeira aula, né? Eu até pergunto a vocês, o Sermão do Monte, ele é voltado para quem? Para quem? Para os discípulos, para os cristãos, exatamente. Jesus, ele inicia um processo de ensino, tá? E de instrução sobre o contexto do reino, tá? Sobre os resultados e os frutos que o reino traz para aqueles que servem, para aqueles que estão inseridos no reino de Deus. Aí nós podemos dar uma bela de uma passada, né, com a Cleide, com a Ana, sobre as bem-aventuranças, né, que foram aulas fantásticas, onde Jesus faz um contraponto, né, na verdade, só fazendo uma pequena revisão, faz um contraponto do reino de Deus, foi instituído na Terra, com aquilo que a sociedade muitas vezes impõe ou imputa, e com as ações da sociedade em seu meio, ou seja, o reino deste mundo, né? O reino deste século, como a gente fala. Então, depois das bem-aventuranças, dele ter transcorrido sobre as bem-aventuranças, ele vai voltar, né, na verdade, agora o assunto para quem? Para nós. Nós, como seus servos, nós, como discípulos, integrantes do reino de Deus. Né? Tanto é que ele inicia essa conversa, né, com os discípulos, utilizando duas metáforas bem conhecidas. Era bem conhecida naquela época e também é bem conhecida hoje, né? Que é o quê? O sal e a luz. E é bem interessante porque, tanto no contexto da igreja primitiva quanto no contexto que estamos inseridos, o sal e a luz são dois instrumentos metafóricos que todos nós temos convivência, né? Temos vivência com eles. Sal, que é o tempero, né? E a luz, que são dois fatores necessários para a nossa vida. E o mais interessante de tudo isso, tá? É que a gente está falando sobre influência. A influência do cristão. Essa é a aula de hoje. É o tema da aula de hoje, né? Aí eu lhes pergunto, tá? Quando ele fala assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, tá? Significa que nós vamos nos transformar no sal da terra e na luz do mundo? Nós ainda seremos? Ou nós somos? Já somos. Nós somos, né? Claro. Estamos falando do presente. Então, é uma condição que todos nós temos. Nós temos uma condição de quê? De influenciadores dentro do reino de Deus. Claro, Jesus, através das bem-aventuranças, apresentou o reino, né? Apresentou o contraponto do reino, aquilo que nos beneficia por fazermos parte dele, e mostra que o reino, através das bem-aventuranças, é totalmente diferente do reino que eles tinham naquela época, do reino que temos hoje, que a sociedade nos dita regras, né? E que nós, como seres humanos, que movemos essa sociedade, seres humanos falhos, né? E, claro, ele mostrou algo que beneficiaria os discípulos, teoricamente. Aí que beneficiaria o povo. Agora, existe a nossa reação como servos de Deus, como discípulos de Jesus. Tá? Em que ele fala o quê? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Agora vamos transcorrer aqui nesses versículos, tá? Vamos começar falando do sal, né? Sal aqui no versículo 13, sal. Como eu falei, é uma figura bem conveniente para a gente, né?
O que, quais são os benefícios do sal? Alguém pode me falar? Para que ele serve, né? Na verdade. Tá? Sabor. Dá sabor. A verdade é o seguinte, né? Estava no açougue ontem e eu vi um pessoal comprando uma carne contra filé bonito, sabe? Esse açougue aí tem umas coisas bacanas. Oi? Só viu alguém comprado. Não, só vi. Eu tava comprando porco, que era mais em conta, mas o pessoal comprava um contra filé bonito. Agora eu lhes pergunto, você vai colocar o contra filé na brasa. Se ele não tiver o sal, Não tem graça. carne sem sal é triste de comer, né? É triste. Então você tem que colocar o sal grosso para ficar bacana. Então, sim, ele dá sabor. O que mais? Oi? Pois é, professor. Tá bem. Oi? Preserva, conserva, né? Então vamos ler novamente o versículo 13. E aí a gente já que vocês já colocaram para que serve o sal, vamos lá. Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como? Restaurar. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e Pisado pelos homens. pisado pelos homens. Agora eu lhes pergunto uma coisa: sal perde sabor? O que vocês acham? Então, eis a questão, gente. Eis a questão. Naquela época, hoje nós temos esse sal iodado, né? O sal refinado, iodado, era aquele sal, esse sal que passa por uma refinaria, coloca assim uma uma quantidade de componentes químicos que servem para purificar, para manter a pureza do sal e continuar mantendo com esse sabor. Mas naquela época, a gente tem que ver que eles estavam numa região, que era a região da Palestina, que era a região do Oriente Médio, que é próximo ao Mar Morto. E todo mundo sabe que o Mar Morto tem uma grande quantidade de sal. Então, eles usavam, muitas vezes, utilizavam como depósito para fazer a extração o Mar Morto. E é algo natural, né? E o Mar Morto ele tem uma série de impurezas. Uma série de impurezas. Entendeu? Então, por conta disso, existia assim aquela parte boa do sal por salgar e existia a situação de muitas vezes o sal estar impuro. E ele não fazer aquilo pelo qual ele foi feito para fazer, foi criado, né? Para assim fazer. Então, ele perdia assim, o sabor, ele perdia a textura, ele perdia a sua utilidade. E eles pegavam, utilizavam esse sal para simplesmente jogar no caminho das pessoas que vinham de estrada, que passavam por estrada de terra, coisa assim, para poder limpar seus pés. Por isso que Jesus fala sobre a questão do pisotear, de servir para ser pisoteado. Você servia para isso. Não servia mais para nada. Então, diante da questão do sal, tá? Eu tenho aqui alguns pontos, tá, que eu gostaria de falar com os irmãos. Primeiro sobre o sal, depois a gente vai falar da luz. Tá? E que eu considero bem importante. Eu acho que assim, a gente pode até falar, quando a gente lê esse texto, é bem óbvio, né? Pô, mas tá bem óbvio, né? Só que muitas vezes a gente está lendo o texto como se Jesus estivesse falando para todo mundo. Mas não, ele está falando unicamente para os seus discípulos. Ele chamou no monte e ensinou seus discípulos. Para nós.
Então, a nossa responsabilidade como discípulos do reino, cidadãos do reino, tá? Pessoas que estão recebendo essa instrução da vinda de Jesus, é simplesmente nós sermos sal da terra e do mundo e passarmos aos outros essa questão. Temos a incumbência de passarmos essa instrução através das nossas vidas, para que eles conheçam o quê? Lá atrás, as bem-aventuranças, que é o reino, né? Que é simplesmente a estrutura e a composição do reino de Deus. Entendeu? Então, assim, nós temos alguns pontos aqui que eu gostaria de tratar sobre a questão do sal. São só pontos, assim, de curiosidade que, sim, fazem muita parte, tem muita identificação com a nossa vida, com o que nós somos, com o que nós temos que viver, tá? Da forma que temos que viver, da forma que temos que nos portar, como servos do Senhor. O primeiro ponto aqui, tá, que eu acabei de falar, é que nós já somos sal, né? Como eu falei antes, nós já somos, nós não vamos nos transformar, nós já somos o sal da terra. O que Jesus está chamando nossa atenção é para que nós tomemos cuidado para nós utilizarmos aquilo que Jesus nos dá, aquilo que nós somos, aquilo que a nossa característica, que agora faz parte de nós, da forma certa. Da forma certa. Não é? A outra situação aqui, que a gente fala, é exatamente a forma certa, a questão de mantermos a pureza, né? Da mesma forma a questão do sal. Eu falei de pisotear, né? Agora, qual é o nosso contraponto no estudo? O que Jesus quer que a gente entenda? Alguém se prontifica a dizer? Hum. Valor. Ah. Exato. E por que o sal tinha valor, Matheus? Exato. Uhum. Exato. Exatamente. O que Jesus quer que a gente entenda, tá? Agora, no contexto do sal, é que nós somos extremamente valiosos, nós somos instrumentos extremamente valiosos para o bem, exatamente para mantermos, para mantermos, sim, esse mundo, preservarmos esse mundo, tá? Para que ele não deteriore. Exato. Para que ele não deteriore. Da mesma forma que foi falado, até o Luciano falou, sobre uma geladeira. Foi você, senhor? Exato. Exato.
ele era usado para manter os alimentos preservados. É que nem você vai ter uma carne assim, que esse cara tirava as vísceras do peixe, salgava o peixe para vender. Isso daí foi utilizado, né, até os adventos das descobertas, né, que Sal também servia juntamente com especialistas para fazer esse tipo de situação, né? E também para dar gosto, né, para a comida, para ajudar a dar gosto, manter o gosto para a comida. Então, realmente, o sal era muito valioso. E da mesma forma que o sal é muito valioso, nós também somos valiosos para o reino. Só que para sermos valiosos para o reino, nós devemos manter o quê? A pureza. Porque senão somos produtos que servirão unicamente para serem jogados fora, os outros pisarem, né? Então, o que Jesus quer que a gente seja, que a gente faça sendo sal? Ele quer simplesmente que a gente seja o contraponto a essa sociedade, aos costumes, às atitudes e situações que estão envoltas de acordo com os seres humanos que não são convertidos. Entendeu? Que a gente, sim, instaure os valores do reino, foram citados lá nas aulas anteriores, instaure os valores do reino para que as pessoas conheçam e entendam, sim, sejam impactadas e vejam, façam uma analogia com suas vidas e vejam o quanto elas precisam do reino. Entendeu? Fala, Lu. Eu vou fazer uma preocupação. Uhum. Alguém poderia lembrar do sal? Qual sal? Então, sal é para estar sentado no péssimo. Como é que é, Lu? Desculpa. Ninguém poderia lembrar só de sal. Sim. Então, o sal não é para estar separado. Exato. Tem que estar separado. Exato. Ele está envolto da sociedade, diferenciando a sociedade, preservando. Exato. Exato. É isso que Jesus quer que a gente faça. Fazendo diferença. Exato, fazendo diferença. Mas para a gente fazer diferença, a gente tem que estar nela. Ter umas pessoas bem temperadas Exato. para poder levar a palavra para as pessoas. Sim. Sem influência. Como as pessoas vão conhecer o reino se nós não levarmos o reino? Se nós não fazermos o contraponto ao que elas estão acostumadas a viver, porque para elas o que o mundo faz é normal. Porque elas não conhecem o que é bom, não é verdade? Elas não conhecem o que é bom. Fala já. Excesso, ele se afasta envolver as Na verdade, sim, o reino de Deus ele é um reino que prega a primordialidade do equilíbrio, né? Porque às vezes o excesso se torna legalismo. Porque muitas vezes o excesso é aquilo que a gente acha que é certo. Mas o sal na medida certa é aquilo que Jesus nos dá. E se nós, sim, pregarmos aquilo que nós absorvemos, que realmente é aquilo que Jesus nos passa, nós pregamos o equilíbrio. Exatamente. Exatamente. Mas uma coisa é inegável. O mundo precisa de sal. Na medida certa, já que sim, mas o mundo precisa de sal. O sal é necessário. Então, o mundo precisa que a gente faça esse contraponto com ele, para que eles compreendam, tá, o real valor do reino e possam entender que eles precisam de ajuda, eles precisam de salvação. Fala, Você falou do sal daquela época, poder ser refinado, para tirar toda a impureza, é esse processo que a gente vai tocando. Exatamente, para ter a pureza, esse processo foi falado nas outras aulas, né? sim, de uma certa forma, é verdade. Porque nós não somos 100%
futuros. Nós estamos cada dia, cada passo, nós estamos cada vez mais nos parecendo com Jesus, nos santificando. É a santificação? Sim, sim. Nós ainda temos um pouco, mas a diferença é que temos o Espírito Santo, que nos permite entender que estamos errados, nos arrepender e voltar ao caminho de Cristo, voltar cada vez mais a ser modificado, a nos colocar à disposição do Espírito Santo para mudar nossa vida. Exatamente. Pode sim, podemos fazer. Agora tem um negócio bem bacana que realmente Jesus não citou como exemplo, porque realmente o lugar que ele estava, o contexto que ele estava situado, que era o contexto da Palestina, que era o contexto do Oriente Médio, não proporcionava a ele citar, mas eu acredito que ele citaria uma benfeitoria do sal. Quer ver? Eu até coloquei aqui, dei uma olhada, estava fazendo uma pesquisa sobre a questão do sal. O sal derrete o gelo, né? Nas minhas viagens, né, aos Estados Unidos, eu percebo muito isso que tem neve. Mas sim, o pessoal, quando esses países que têm bastante gelo, as cidades que têm muito gelo, que a neve chega a cobrir a porta, eles costumam usar o sal para poder derreter o gelo. Fala, meu Deus. Não, exato. Eu ia falar isso, mas você fala. Ele cobre, eu estava pesquisando sobre isso, ele quebra a temperatura que faz criar o gelo. Ou seja, a água começa a entrar no estado de solidificação em determinada temperatura. O sal, ele quebra. Oi? Isso mesmo. Isso mesmo. Entendeu? Então, ele quebra a temperatura do gelo. Entendeu? O Morinho falou? Efetivo voltou para a temperatura. Que legal. Efetivo voltou para a temperatura. Tira a gelo transforma em água. Exato, exatamente. Então, ele impede realmente que se crie mais gelo. Porque ele quebra a temperatura que forma o gelo. Exatamente. O que muitas vezes a gente pode, de repente, puxar sobre a questão do degelo, eu não tinha pensado sobre manter o gelo, entendeu? Mas sim diminuir a quantidade de gelo. Porque se a gente for levar em consideração desse jeito que eu entendi, compreendi, e formos puxar para a nossa vivência, tá? Nós temos, assim como o sal, tá? O poder de impactar o mundo gelado, o coração das pessoas. As pessoas não estão com o coração frio, não estão com o coração gelado. Então, nós podemos impactar, assim, através da nossa vida, em Cristo, apresentando o reino e os seus valores, tá? E criar um impacto na vida dessas pessoas. A princípio, vocês podem ver, se você está dando um testemunho, você está vivendo uma vida por Cristo, é engraçado que em determinadas situações da sua vida, até o que foi falado nas aulas anteriores, você é dado como trouxa, pegando uma palavra, como muitas vezes até legalista, moralista, né? Mas, na verdade, é um contraponto aos padrões da sociedade, que muitas vezes tem as suas
os seus pontos de libertinagem, seus pontos que contrariam, sim, a palavra de Deus. Mas também, se você for puxar a fundo, você também é usado como um alicerce, uma vez que você propaga Cristo, aí você propaga os valores do reino, para que as pessoas encontrem segurança quando tiverem com algum problema. Quem aqui nunca passou por isso? A Bruna está passando por isso direto. Né? Ela está numa empresa de telemarketing. Gente, empresa de telemarketing é um negócio que tem gente de todo tipo, né? Pessoas que convivem com todas as suas formas de vivência, né? Tal. Formas de vivência da sociedade, que é normal. E ela tem mostrado o valor de Cristo lá. E muitas vezes está sendo chamada até de tonto. Mas só que ela é a pessoa que procura quando está com algum problema, como ponto de partida. E isso é extremamente essencial. Nós, como cristãos, nós temos que ser procurados. Né? Podemos, muitas vezes, ser taxados, mas nós somos procurados. Aí existe a oportunidade de sermos o quê? Luz, né? Fazer a diferença. Agora a gente vai buscar lá a questão da luz, tá? Que realmente ela é um complemento de sermos sal. É um complemento de sermos sal. Vamos puxar ao pé da letra. E a questão da luz que Jesus cita está aí do versículo 14 ao 16. Que fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai. Ao Pai de vocês que está no céu. Aí eu lhes pergunto uma coisa. Nós temos luz própria? Essa luz que nós somos do mundo, nós temos luz própria? Essa luz emana da gente como um ponto de influência da nossa própria aura, como falam alguns espiritualistas? Não, né? Quem é que brilha através de nós? Jesus? Cristo, né? Cristo brilha através de nós. É exatamente neste ponto que muitas vezes somos procurados, tá? Pelo fato de sermos sal, que nós temos que deixar à mostra o Senhor da nossa luz, aquele que nos dá a luz. É o fato, o ponto de fato para apresentarmos a quem? A Cristo. A Cristo. É um negócio bem estratégico, né? É bem estratégico. Mas, enfim, a questão que Jesus está falando aqui sobre a questão da cidade, né? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Faz a alusão a determinadas cidades que são construídas com um farol, não é verdade? Onde as pessoas, antigamente, na verdade, elas se situavam para saber onde estavam chegando em determinado ponto, ou em determinado lugar, ou saber a distância, utilizando determinadas cidades que ficavam situadas pelo monte. Não é? Então, o que Jesus está falando aqui, que a gente tem que ser como uma cidade no monte. Nós temos que dar o direcionamento às pessoas que muitas vezes estão procurando, estão perdidas. Né? Da mesma forma que um farol. Para que serve o farol? Duas coisas, Mateus.
Primeira coisa, para orientar. E segunda coisa, para que os navios saibam que tem um trecho de terra ali, né? Então, sim, ele serve, sim, para realmente orientar, para poder servir como um ponto e para que os navios se orientem e saibam que tem um trecho de terra ali, uma referência, e sim, dissipar as trevas que estão em volta, né? Porque quando o farol roda, ele mostra e dá a visão àqueles que estão, ao comandante do navio, como é que está a rota dele. Como é que está a rota dele, né? Então, eis a questão. Quando Jesus fala sobre essa questão da luz, ele coloca a gente como um farol. Como sim uma cidade resplandecendo no monte. Agora, olha só o que ele fala, que é exatamente o ponto que Jesus está tentando situar a gente. Não só as nossas características, mas, em primeiro lugar, nos dando um alerta, né? Ele deu o alerta sobre a questão da purificação do sal, tá? E ele está dando um alerta agora sobre a questão de como é que nós vamos usar essa luz. Como é que nós somos luz? Né? Que ele fala da seguinte forma. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Quando você acende uma vela e coloca debaixo de uma vasilha, ou acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, não serve para nada, né? Exatamente. O nosso problema, tá? É que, eu falo nosso, eu também tenho muitas vezes esse problema, é que nós costumamos guardar aquilo que nós absorvemos de Cristo para nós mesmos, não é? E às vezes a gente não compartilha com os outros. A gente está aprendendo aqui, mas a gente, lá fora, o pessoal está precisando de Cristo. Jesus, eu costumo dizer da seguinte forma, Jesus não é para você esconder. Você defende o Evangelho, você defende a Cristo, não colocando ele na retaguarda, como muitas vezes o mundo coloca, e muitas vezes nós, eu digo assim, a igreja, uns ou outros, dentro da igreja, pensam que defender o Evangelho é colocar Cristo lá atrás e usar a sua própria força para defender o Evangelho. Muito pelo contrário. O defender o Evangelho é o contraponto do sinal do reino das bem-aventuranças. É você expor a Cristo e expor o Evangelho. Não é? Porque assim, se você é salvo para você viver de uma forma de acordo com o reino, para que você exponha para as pessoas a forma certa de se viver, que é a forma do reino, para que as pessoas vejam, tá? As pessoas vejam. E que a forma que elas estão vivendo, que as situações que elas estão envolvidas, que as atitudes que elas têm são erradas, você tem que apresentar a elas, tá, o real motivo da forma que você vive. Ok? O real motivo pelo qual você está vivendo dessa forma. Você tem que apresentar a ela a verdadeira luz que resplandece através de você. Seu testemunho. Exatamente. E não só o seu testemunho de vida, mas sim o compartilhar a Cristo com essas pessoas. Você tem que ser luz. E você tem que fazer com que as pessoas entendam essa luz que brilha através de você. Entendeu? Então, você não tem que esconder o Evangelho. Você não tem que jogar Cristo lá atrás e querer defender ele. Você tem que expor a Cristo. Tá? O problema maior de nós, de muitos, tá? Eu falo nós, tá? Porque tem pessoas dessa forma dentro da igreja que acham que, diante de determinadas situações da sociedade, a gente tem que brigar a ferro e fogo. Mas isso não adianta. Porque quanto mais você bate, mais você apanha. É aquele efeito contrário, né?
O efeito contrário. Não estou falando que a gente tem que concordar, tá? O que eu estou falando é que a gente tem um Senhor e um reino do qual a gente faz parte, tá? Que essas pessoas que não conhecem a Cristo, que agem de determinada forma, não conhecem esse reino. E cabe a nós, como sal da terra e luz do mundo, apresentar o reino para as pessoas. Agora eu lhes pergunto uma coisa. Jesus não tem poder para transformar a vida de uma pessoa? Claro que tem. Se ele não tivesse poder, nós não teríamos sido transformados, a nossa fé seria em vão. O poder do Evangelho é transformador. O poder do Evangelho é transformador. Agora, cabe a nós apresentarmos esse Evangelho para que ele transforme a vida das pessoas. Por isso que eu falo, diante de determinadas situações que a gente se coloca numa encruzilhada, com este mundo que jaz no maligno, acho que a forma correta que a gente tem de lidar com isso é apresentar Cristo. Porque o amor de Cristo transforma. Transforma. Então, o que Cristo nos deixa, tá? Através do ensinamento dessas duas figuras, o sal e a luz, é exatamente isso. É o fato de nós sermos o sal, purificarmos a terra, sermos responsáveis por mantermos essa terra, evitarmos que essa terra se corrompa, né? Nos posicionarmos, sim, como cristãos, tá? Porque nós temos os valores do reino, e também sermos luz e apresentarmos a Cristo para que essas pessoas entendam qual é a verdadeira força motriz da nossa crença, da nossa concepção, dos nossos valores. Entendeu? Aí eu lhes pergunto a vocês, é fácil isso? Não é fácil, né? É tudo um caminhar. A gente tem também aquele ponto, né? Nós precisamos ser sal e luz. Mas eu acredito que tem muita gente também que não consegue ter essa luz, né, de provar, né, a qualidade, que às vezes se sente. Eu converso com algumas pessoas, mas como é que eu vou evangelizar? Eu não sei. Então, às vezes, fica calado. Aí fica um crente, agente secreto, muitas vezes, né? Ninguém nem sabe, ninguém é crente. É isso que Jesus fala sobre a cadeia, né? Às vezes, um pouco de medo, né? Não fala, porque você tem que ficar preocupado. Mas tem pessoas que não têm. Falam, eu tenho medo de falar, eu não consigo, eu não sei onde começar. Mas conta a sua própria história, né? Eu também está contando a sua própria história. Exato. Ou então também, você fala, o fato de você tem dificuldade de falar, com certeza você se colocando como cristão, colocando os valores do reino em primeiro lugar, vocês podem ver, isso causa impacto para as pessoas. Por que a pessoa é assim? Eu não falei sobre a questão da Bruna. Por que a pessoa é assim? Né? Claro, nós devemos, eu acredito que seja bem mais estratégico, diante de determinadas situações que as pessoas questionam sobre a sua condição, sobre a sua atitude em determinadas situações, que é um contraponto que a sociedade está acostumada a lidar, você sim pregar Cristo junto. Você já pode falar, olha, eu faço isso porque eu sou cristão, eu conheço a Cristo como salvo. Aí você consegue introduzir o Evangelho. Consegue introduzir o Evangelho. Por quê? Porque ele já está na sua vida. Faz a diferença. Né? Ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Quer contar um testemunho rapidinho? Claro, claro. Eu tenho um grupo de educar. Você escreve cartas. Eu tenho um grupo de dois grupos de psicologia. E a maioria dos meus correspondentes,
das mulheres, elas não são cristãs. Né? Então, eu procuro sempre estar falando da minha fé, alguns dias atrás, eu estava fazendo um código de chá, no Facebook e no Instagram. Uma pessoa, né, um pouco de lá, reclamando que ela tinha uma coisa também cristã, que ela queria, ficava forçando ela, enfim, falou muitas coisas muito pejorativas, eu fiquei muito magoada, muito mesmo. E aí eu falei para Deus, nossa, eu não vou mais escrever, né? Não vou mais escrever para ninguém, não. Porque me magoou muito, né? Porque aí eu peguei e coloquei um post lá também. Falei, olha, eu sou cristã, eu creio que a boca fala, eu creio. E eu creio nisso, vou continuar falando nisso, e peço aos meus correspondentes, se eles tiverem uma doação feliz, de alguma forma por mim, então à vontade para não escreverem mais. Coloquei esse post lá. Aí passou uma semana, aí apareceram mais 3 pessoas no meu LinkedIn, no Facebook, pedindo para mim se eu gostaria de me corresponder com ela. Aí eu falei, você conhece o meu perfil? Eu sou cristã, tem muita gente que não gosta. Ela, não, é exatamente isso. Gostaria que vocês me dessem uma carta para mim. Eu poderia escrever primeiro? Eu falei, poxa. Eu mandei essa semana para ela. Depois tirei fotinho. Eu tenho algo por isso. Ele falou, não importa quantas pessoas vão te abandonar, não vão querer mais as suas cartas. Mas tem aquelas que querem. Tem pessoas que nos alguns santos que falam que quando a carta chega, ela consegue ter um sorriso no rosto. Isso não é por mim, é um misericórdia de Deus. São pessoas que não são católicas, que são espíritas. Então, isso, a leitura do meu coração, fica umas coisas que vou falar, não sentido. Sim, sim. E eu acho que assim, eu vou até além. Não desista dessas pessoas. Entendeu? Por quê? Porque eles não conhecem a Cristo. E a atitude, muitas vezes, do mundo, daqueles que não conhecem a Cristo, é banalizá-lo, como tem banalizado. Mas nós, como cristãos, como sim, sal da terra e do mundo, parte desse reino, nós temos que sim, levar em consideração os valores de Cristo. Tá? Os valores de Cristo. Sermos embaixadores desses valores. Sabe qual é o problema de Cristo? Sendo sincero, é que muitas vezes porque nós não somos santificados, estamos em processo de santificação, então nós temos, sim, uma parte do mundo em nossa vida, sim, uma parte dessa parte secular. Muitas vezes, como cristãos, acabamos até banalizando o cristianismo, através das nossas próprias atitudes. Entendeu? Então, o que eles conhecem do cristianismo? Tá? O que eles conhecem do cristianismo? Aquele pastor que rouba dinheiro dos fiéis. Entendeu? Aquele irmão que é 100% certão, mas tem lá 2, 3 famílias. Aquele patrão que se acha 100% certo, mas também não paga um salário decente para o seu funcionário, explora. Entendeu? Muitas vezes, a visão que eles têm é essa. Entendeu? Que não é a visão do reino. Que essas pessoas deveriam, sim, ser testemunho vivo de Cristo. Não fazer o que o mundo faz. Então, essa é a visão deturpada. Por isso que, muitas vezes, o Cristo está sendo banalizado. Através de nós mesmos, né? Entendeu? Essa que é a questão da coisa. Por isso que eu falo, a gente tem que expor a Cristo através da nossa vida. Sim, tudo. Através das nossas atitudes, através das nossas ações, da forma que enxergamos o mundo. Então, eu sou, continue orando, não desiste dessas pessoas, não. Entendeu? A gente acaba se magoando mesmo. Porque, tá falando isso. Tá falando isso de Cristo. Né? Mas vamos ser sinceros. Só entre nós. Jesus não é poderoso a ponto
precisa que a gente defenda ele. Ele é poderoso a ponto para a gente mostrar ele. A forma que a gente defende é mostrando Cristo. Então, o que seria interessante é você conseguir uma forma de mostrar que o cristianismo não é isso que essas pessoas pensam. Entendeu? O verdadeiro cristianismo está aí, aquele que Cristo nos passa. A forma como nós agimos com o nosso próximo é o que vai conotar, muitas vezes, o entendimento que esse próximo tem sobre o cristianismo. Por isso que nós somos sal da terra e luz do mundo. Entendeu? A forma que você vai se relacionar com o seu patrão, ou que você vai se relacionar com o seu funcionário, vai conotar para ele o que significa o cristianismo. Ah, se o cristianismo for igual, tipo assim, o que o Rodrigo faz, ele me passa para trás, pega dinheiro emprestado e não devolve, que quer sempre levar vantagem em tudo. Eu não quero ser cristão. Não quero ser cristão. Os valores que ele pratica, se é um valor do cristianismo, eu não quero ser cristão. Aí sobra aquilo que você falou, testemunho. Entendeu? Falando lá, né, da empresa, essa semana vi uma moça que fica do meu lado, ela é muito quieta, né? Aí ela falou lá de uma WL, do trabalho que faz, e é muito chato mesmo. Eu fiquei uns 3 dias só fazendo aquilo, né? Aí ela deu um livro, pede lá para as professoras te tirar isso. Aí eu, não, né? Estou aprendendo. Aí ela, de novo, mas Bruna, pede lá, para de ser boba, ela pediu lá para te tirar desse trabalho, né? Eu, não, ó, mas você pensa assim, quando o pessoal estiver aprendendo, eu vou estar aprendendo, eu vou estar podendo ensinar aquela outra. Aí ela olhou para mim e falou, eu queria ter um pouco só, ser tudo de um lado bom. Aí eu fiquei pensando assim, falei, sou eu, né? Eu não vejo o lado bom das coisas, é Deus que está feliz comigo. E ele faz essa transformação sem a gente perceber também. Porque ele me conhece, sabe que eu sou explosiva, sou humanitário, a gente sabe algumas coisas, mas eu estou fazendo trabalhar ali que nem eu sei. Só quando eu estou falando, eu falei, nossa, é mesmo, né? Eu sei, antigamente eu não ia fazer isso. Eu ia falar para a mulher lá, disso, só eu vou fazer. Eu não, pensei no lado bom, de você ensinar outra pessoa depois e tudo, né? Aí você fala, nossa, Deus está me transformando, eu nem estou percebendo, né? Deus vai fazendo isso, é muito bom, né? Interessante. É bem interessante mesmo. É bacana. E interessante aqui, também um ponto que ele coloca, sobre depois que ele fala sobre da candeia, né, no versículo 15, que ele fala assim, também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha, ele faz o contraponto da seguinte forma, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Ou seja, é colocado no lugar apropriado. O que vocês entendem sobre o lugar apropriado? Qual é o lugar apropriado para a gente brilhar no Jesus? Na igreja? Também na igreja, né? Porque se você não buscar coesão dentro da igreja, o pessoal não vai querer nem estar dentro, né? Mas fora da igreja, né? Na sua casa, no seu trabalho, na escola. Esse é o lugar apropriado. O lugar que Jesus fala que não é apropriado é dentro da vasilha, né? Só brilhar dentro da vasilha. Ou seja, você não brilha só dentro da igreja. Você brilha em todo lugar. E até como o Nuno falou, você só vai brilhar se você se misturar. Você só vai salgar o sal propriamente dito em excesso. Um prato de sal ninguém come, como o Nuno falou. Mas você só vai temperar se você misturar. E o que Jesus está falando é a questão de ter 2 agentes aqui. Nós, como sal e luz, e o mundo, né? Como aquele que necessita do que temos a oferecer através de Cristo. Né?
Então, só para a gente finalizar aqui. Oi? Era precário. Para poder bater a pasta. Então, a minha contexto, é importante qualquer coisa, todo problema. Então, assim, tem um momento que eu tenho que ser seguro, outro momento que eu tenho que todas as situações, em todos os momentos que eu tem uma coisa que a gente falar, foi isso. Eu falo uma coisa, outra. Eu sou um mais doido. E aí, quando eu espero, a gente faz uma coisa, as pessoas vejam, não ouvem falar. Exatamente. Quando você tem coerência, você como Deus, quando você tem coerência, você fala, eu não dou concordo se tem primeiro. Faz. É Só fala. Quando tem incoerência, exatamente. as igrejas, você levar uma coisa do outro, assim, nos preocupar Exatamente. as igrejas moral, Aí a gente banaliza o cristianismo. Exatamente. É a visão que eles têm do cristianismo. É a visão que a gente passa para eles. Entendeu? Então, realmente, agora, para aquilo até que o Lu falou, para que a gente faz tudo isso? Para que o Pai seja glorificado. Não é para nós. Nós somos beneficiados, sim. Somos beneficiados. Aliás, ele já mostrou os benefícios que temos com a questão do reino, da visão do reino. Não é? Que ele mostra lá nas bem-aventuranças. Jesus é fantástico. Porque se a gente for pegar assim, a parte estrutural que está sendo feita, a gente vê Jesus lá no início sendo batizado por João. Depois depois, se eu não me engano, João foi preso, correto? E ele foi para o deserto, ficar os 40 dias no deserto, foi um período em que o inimigo tentou ele, né? E agora ele está aqui de volta para passar as instruções aos discípulos. Ele angariou os discípulos e ele está passando as instruções. E ele começou o quê? Com as bem-aventuranças, mostrando o quê? Os benefícios do reino. E mostrando as características do reino. Reino esse que o Pai criou para nós. Entendeu? Reino esse que o Pai criou para nós. Aí, diante disso, ele fala o seguinte, ó, vocês têm essa obrigação. Aliás, vocês não têm que ser a sal da terra do mundo, vocês são. Vocês são convertidos, vocês têm o reino está em vocês. Esse reino que foi pregado está em vocês. Então, por esse reino estar em vocês têm que ser sal da terra do mundo. Agora, cuidado. Vocês têm que tomar cuidado para não ser que nem aquele sal que não salga, para não ser que nem uma candeia que fica debaixo de uma vasilha. Entendeu? E esse reino é tão importante que senão vocês vão apagar. E o Pai, que é o real interessado nisso, que é o não vai ser glorificado. Ou seja, não vai se tornar conhecido em sua complexidade,
e sua estrutura completa. O Pai se tornou conhecido pelo seu amor através de Jesus. Não é? E se você não apresentar Jesus, esse Deus, ele não é apresentado por completo. Essa que é a questão da bênção. Entendeu? Então, Jesus, ele já está estruturando dessa forma. Aí, depois, nas próximas aulas, os irmãos vão ver que vai começar a falar sobre determinados assuntos que envolviam a sociedade naquela época, que eram bem complexos, né, como são hoje, que causam bastante polêmica, mas a gente vê a visão do reino. Entendeu? Não só a visão, é a minha visão, é a visão do reino. É o que Deus realmente quer. E os seus filhos, com base no que foi apresentado nas bem-aventuranças, pensem e entendam. Entendeu? Então, vamos continuar andando aqui nos temas do Sermão do Monte, que a gente ainda tem bastante coisa para estudar. E vai ser muito interessante. Vai ser bem polêmico. Vai ter coisa muito polêmica. Principalmente para os advogados de plantão. Né? Praticamente eu tenho Jesus dá uma advertência, né? Salva cada um do mundo. Ele, alguns não vão ser crescidos. Porque eu estava lendo aqui, estava vendo uma Israel por cima, e lá em João 8:12, falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Né? Então, aqui ele está resumindo, né? Você quer ser a luz do mundo que eu sou, ou você quer ser uma luz para o mundo? Porque, voltando aqui um pouquinho atrás, em João 5, a luz brilha nas trevas, e as trevas não derrotarão. Por quê? As trevas também têm luz, infelizmente, mas não é a luz de Cristo. Porque o diabo também tem poder de luz, para apresentar as coisas boas para as pessoas, né? Eu acho que a maior advertência, assim, o que a gente quer ser no mundo, não para o mundo, porque a gente pode ser um outro daí, no mundo que são pessoas boas, pessoas que fazem o bem, que são como nossa, aquele cara ali, assim, legal, uma pessoa que traz a coisa boa, leva mudanças para esse time, mas ele não é do mundo de Cristo, não é do mundo que Deus quer para nós, né? Então, acho que a advertência é essa, que tudo a gente quer ser para o time, porque a gente quer levar o evangelho para o time. A luz do mundo, que é a luz de Cristo, ela só é compreendida dentro do cristianismo, dentro do evangelho, da luz da Escritura, a partir do momento que você está no caminho de Cristo. Porque Cristo, ele apresenta um caminho que muitas vezes é coberto pelas trevas, né? Esse mundo. Então, a luz que nós apresentamos, que é a luz de Cristo, é aquela que vai mostrar o verdadeiro caminho. Que você só começa a traçar ele a partir do momento que você se compreende pecador, ou seja, aquilo que você está fazendo está errado e você precisa de salvação, ou seja, você compreende a existência do pecado e o fato de desagradar a Deus, ter desagradado a Deus, e sim, a sua estrutura inicial, tá? Aí o Espírito Santo te convence disso e você entra Cristo para você aceitar como o suficiente Salvador da sua vida. Te convence também de que Cristo é a única opção, é a única saída. E a partir do momento que você começa a trilhar esse caminho, que é o caminho da luz, que é a luz de Cristo. Entendeu? Essa que é a questão. Só que ele é encoberto pelas trevas e cabe a nós, como servos dele, representar como um farol ou como um luzeiro o caminho de Cristo. Mostrar para essas pessoas. Essa que é a questão. Bom, gente, assim, a gente está terminando a aula. Eu vejo que, acho que a minha aula foi a mais rápida que ele, né? Mas, enfim, alguém tem mais alguma coisa para comentar? Se não, tá? Agradeço pela presença. Eu gostaria de fazer uma oração. E realmente, nós, como servos de Deus, como representantes de Cristo na terra, como
parte desse reino integrante, sal da terra e do mundo, tenhamos cada vez mais, busquemos cada vez mais forças do Senhor, instrução do Senhor, né, para que realmente a luz de Cristo seja passada. Que as pessoas se convertam e entrem no mesmo caminho que a gente está, que é o caminho de Cristo. Amém? Cara, gente. Senhor nosso Deus Pai, obrigado, Senhor Jesus, que nós estamos aqui, Senhor, totalmente frente, Senhor Jesus, aprender um pouco mais de Ti, Pai, para que essa aula, Senhor, nós possamos sermos verdadeiramente, Pai, o que o Senhor quer para nós, Pai, ser só da terra e do mundo, Senhor. Para que façamos diferença nesse mundo, Pai, para que possamos, Senhor Jesus, transformar vidas mais conforme o Teu exemplo, Pai, conforme o Teu direcionado pelas nossas vidas, Pai. Abençoe a cada um que está aqui, Senhor, que irá ser depois, Pai, para que cada dia mais e mais possamos, Senhor, ter isso em nossos corações, Pai, e fazermos diferença neste mundo, Pai, poder falar da sua bem-aventurança para as pessoas que não te conhecem, Pai. Abençoe nossas vidas, restante do caminho, Senhor, as nossas famílias, Senhor, nos traga de volta à noite para poder louvar e agradecer o seu santo nome, Pai. Que vidas sejam salvas aqui nesta noite também, Senhor. Que o Senhor faça conforme a tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Abençoe, Pai, que o Senhor seja conosco todos os dias das nossas vidas, Pai. É isso que eu lhe peço, Senhor, agradecida a Ti. Amém, Senhor. Amém. Obrigado pelo tempo de vocês, pela presença.